Sejam muito bem-vindas e bem-vindos ao Entre Peças. Boa noite. Aqui é um espaço para quem deseja realmente construir uma carreira que traga realização e uma boa remuneração. Por aqui a gente vai conversar sobre carreira, sobre clareza, sobre direção profissional. E a cada semana você vai receber uma peça-chave para montar o quebra-cabeça da sua carreira, para sair da insatisfação, da estagnação e conquistar realmente a tão sonhada realização profissional. Para quem ainda não me conhece, eu sou Marina Fontoura, eu sou psicóloga, eu sou mentora de carreira e eu ajudo mulheres a construírem peça por peça uma carreira em que se sintam realizadas e sejam bem remuneradas. E hoje a gente está aqui para falar da peça escondida que vai destravar a sua carreira. E eu imagino que você já deve estar aí se perguntando que peça é essa, Marina? Que peça escondida é essa? Então calma, fica aqui comigo que eu vou te explicar. E já para começar assim com a ideia da peça, por que eu tô falando tanto de peça? Por que o nome dessa live é Entre Peças? É porque eu adoro usar uma metáfora do quebra-cabeça, que deixa tudo muito claro pra gente. E eu uso essa metáfora porque eu amo montar quebra-cabeça. Alguém aí já montou quebra-cabeça? Dá um joinha, dá um sim aí no chat se você já montou quebra-cabeça. Não vale quebra-cabeça pequeno, tá? É quebra-cabeça grande, de 1000 peças pra cima. Imagina se a sua carreira fosse um quebra-cabeça assim, bem grande. Eu, que amo montar quebra-cabeça, desde a minha infância eu tenho esse hobby de montar quebra-cabeça. Eu e a minha irmã, a gente passava dias, semanas montando quebra-cabeça, porque a gente realmente gostava de montar quebra-cabeça grande, né? Muitas peças, 3.000 peças. Tanto que quando minha mãe comprava o quebra-cabeça, ela já olhava as medidas que vem na caixa, já pedia para fazer uma tábua daquele tamanho para a gente montar o quebra-cabeça ali dentro. Por quê? Porque a gente não montava rápido, não era de um dia para noite. Então a gente passava horas, a gente passava semanas montando aquele quebra-cabeça. E chegava um momento que batia um certo desespero, porque parecia que estava uma confusão, todas as peças ali misturadas. A gente não conseguia encontrar a peça que encaixava, parecia que nada encaixava, mesmo o quebra-cabeça sendo novo, dava aquela sensação de que, meu Deus, parece que está faltando peça, porque a gente procura, tenta encaixar aqui e não consegue encontrar a peça. E o que isso tem a ver com a sua carreira, né? Por que eu tô falando de quebra-cabeça, de como eu montava quebra-cabeça? Porque às vezes é isso que acontece também com a nossa carreira. Já percebeu que parece que tem horas que nada encaixa? Que tá uma confusão, parece esse grande quebra-cabeça com um monte de peça espalhada, você tenta montar e não consegue encaixar, não consegue achar a peça certa. Muitas mulheres chegam para mim dizendo assim, Marina, eu não sei por onde começar. Eu já tentei de tudo. Eu já tentei fazer curso, eu já tentei terapia, eu já tentei mudar de empresa, eu já ajustei meu currículo, eu já ajustei meu perfil no LinkedIn, mas parece que nada encaixa. Eu estou travada na minha carreira, eu me sinto estagnada, eu vejo outras pessoas, meus colegas evoluindo, avançando, crescendo e eu continuo parada no mesmo lugar. Eu sinto que está faltando algo, mas eu não sei o que é. E aí vai batendo aquele desespero, né? A gente começa a pensar, eu não sou boa o suficiente, eu preciso me qualificar mais, eu preciso fazer mais cursos. E a gente vai buscar as peças fora. A gente vai fazer mais cursos, a gente vai se capacitar mais. Quando, na verdade, antes de buscar essas peças fora, a gente precisa olhar para as peças que a gente já tem. Que nem o que eu acabei de falar aqui do quebra-cabeça, eu e minha irmã lá montando a peça. Todas as peças estavam ali, mas parecia que a gente não encontrava, não achava. Às vezes você já tem peças aí no seu quebra-cabeça que podem montar a sua carreira para você se sentir realizada. E você não está encontrando essas peças. E aí você está buscando fora. Você vai se capacitar mais, você vai fazer mais cursos, você vai melhorar o teu currículo, você vai se posicionar mais no LinkedIn, você vai fazer um monte de outras coisas antes de olhar para dentro, antes de olhar para as peças que você já tem. Então, essa peça escondida, eu gosto já de entregar o ouro de cara. Então, sem enrolação, essa peça escondida que pode destravar a tua carreira, nada mais é do que a peça do autoconhecimento. É a peça que você já tem dentro de você. E é por isso que ela está escondida, porque você já tem, ela está aí. Mas você precisa investir no seu autoconhecimento para encontrar ela. O autoconhecimento ele é o ponto de partida para você entender o que realmente falta no seu quebra-cabeça e o que já está aí, que você só precisa sair encaixando.
Sem essa peça do autoconhecimento, você pode até andar como você já andou até hoje. Você foi crescendo, você foi fazendo, né? Muitas vezes influenciado até pelo que os outros diziam para você que era preciso fazer. Você foi vivendo sua carreira, foi fazendo. Você andou, você caminhou. Mas você não constrói o principal, que é a realização profissional. Então, sem essa peça, você pode andar, mas você não vai construir essa realização profissional. E é por isso que tanta gente chega nesse momento e se questiona, está se sentindo insatisfeita. Recentemente, eu vi uma pesquisa que dizia que 60% dos brasileiros estão insatisfeitos com seus empregos. Isso é muito grave. É mais da metade das pessoas insatisfeitas. Então, a gente vai vivendo a nossa vida sem a peça escondida, que é a do autoconhecimento, sem olhar para dentro, olhando sempre para fora. E por que é importante investir em autoconhecimento? Porque sem ele, você pode passar anos pulando de empresa para empresa. Quem conhece alguém assim? Quem já conheceu alguém que está insatisfeito aqui, muda de empresa, continua insatisfeito ali. Muda de novo, continua insatisfeito. Parece que não adianta o ambiente que você está sempre insatisfeito, você vai pulando de empresa em empresa. Você troca de função, você investe muitas vezes alto, caro, em cursos que não fazem sentido e ainda assim você continua insatisfeita. Então, sem o autoconhecimento, você corre esse risco de encaixar a peça errada, de não encontrar a peça, de buscar peças que não fazem sentido, que não são do seu quebra-cabeça, porque tem isso também na nossa vida. Tem um monte de gente querendo encaixar peças do quebra-cabeça dessas pessoas no nosso quebra-cabeça. É o pai, é a mãe, é a família, é o colega, é o chefe. Cada um tem uma opinião para dar. Faz isso, faz aquilo, faz isso, faz aquilo. Só que ninguém parou para te perguntar o que faz sentido para você. E nem você mesmo se perguntou isso. Então, esse passo anterior de se conhecer, de entender o que faz sentido, de entender quais são suas forças, suas fortalezas, seus valores, isso vai te ajudar a sair desse ciclo de insatisfação, a destravar a tua carreira. Porque você começa a entender melhor quem é você, o que faz sentido para você, e aí sim você começa a descobrir suas forças, seus valores, seus sonhos, o que te motiva, para que cada passo profissional seu seja mais assertivo, seja menos sofrido, né? Que você possa realmente encontrar essa realização, que não está fora. Esse é o ponto, acho que se vocês saírem daqui entendendo isso, já ganhei aqui a minha noite hoje. O ponto não está lá fora, a gente precisa olhar para fora também, a gente precisa olhar para o mercado, para as tendências, mas primeiro a gente precisa fazer esse movimento de olhar para dentro. E aí, às vezes, quando eu falo sobre isso, quando eu falo da importância do autoconhecimento para a carreira, às vezes eu ouço assim, ai Marina, mas eu já tentei olhar para dentro e eu continuo perdida. É porque autoconhecimento, ele é um processo. Ele não é uma resposta pronta. É como se assim, ó, vou dar um exemplo bem fácil de entender. Imagina que você precisa emagrecer. Eu também gosto eu gosto do exemplo do quebra-cabeça, eu gosto do exemplo do emagrecimento, porque muita gente se identifica. Imagina que você precisa emagrecer. Você vai para academia um dia só na semana e já resolve? Já funciona? Sim ou não? Opa! Estão me ouvindo ainda? Estão me ouvindo, né? Deu uma pausa aqui. Agora acho que foi. Então, eu estava falando que o autoconhecimento, ele é um processo. Então, às vezes a pessoa pensa, poxa, eu já tentei olhar para dentro, mas eu continuo perdida. É porque você precisa passar por um processo. Então, não adianta você ir para academia, se você quer emagrecer, não adianta você ir uma vez na semana e querer o resultado. Achar que você vai emagrecer porque você foi uma vez na semana. Não é assim que funciona? Você quer emagrecer, mas você só vai fazer dieta um dia na semana. Vai funcionar? Provavelmente não vai funcionar. A mesma coisa com autoconhecimento. É um processo, a gente precisa investir nele com consistência, com consciência. Não dá para eu fazer um único curso. Eu fiz uma imersão no fim de semana, foi uma maravilha, já me conheço muito bem. Não é assim que funciona. Você vai voltar para a tua rotina, a rotina vai te engolir e você vai esquecer metade daquilo que você aprendeu ali. Então não dá para ser uma coisa pontual. Então, quando a gente fala de autoconhecimento, pensem em um processo que precisa de investimento, de dedicação. Assim como você treina o seu corpo físico todos os dias, se você quer ter resultados diferentes fisicamente, você precisa treinar a sua mente
todos os dias para ter resultados diferentes. E isso envolve se conhecer muito bem. Isso envolve investir em autoconhecimento também consistentemente. Às vezes também eu ouço assim, ai Marina, mas eu não tenho tempo para isso. Né? Esse negócio de autoconhecimento, eu não tenho tempo para isso, eu preciso logo mudar de emprego para me sentir realizada. E aí você corre o risco de mudar de emprego e continuar insatisfeita. Por quê? Porque o tempo que você perde fazendo escolhas erradas vai te custar muito mais caro do que o tempo investido em clareza, em autoconhecimento. Quando você dedica o seu tempo para se conhecer melhor, você não está perdendo tempo, você está investindo o seu tempo para ganhar lá na frente. Agora, quando você vai fazendo escolhas erradas durante toda a sua vida na sua carreira, aí você está perdendo tempo. Isso vai te custar um preço, isso vai te custar caro. Outra coisa que eu ouço muito é assim, esse negócio de autoconhecimento é tão subjetivo, não é prático. E aí, eu queria trazer aqui para vocês 2 exemplos reais. Porque acho que quando a gente traz um exemplo real, fica mais tangível. E principalmente para quem tem essa preocupação e essa dúvida de que, meu Deus, será que esse negócio é muito subjetivo? Eu não consigo enxergar na prática, na realidade mesmo do meu dia a dia, como que o autoconhecimento pode me ajudar a destravar minha carreira, como que eu posso crescer, evoluir a partir do autoconhecimento. Primeira coisa importante, eu não estou dizendo que só o autoconhecimento vai resolver o problema da tua carreira, tá? Lembra que a gente está numa live chamada Entre Peças. Tem várias peças que você precisa encaixar nesse quebra-cabeça aí da tua vida. O autoconhecimento é uma delas. É por onde eu sugiro que você comece, para depois você ir pegando outras com a estratégia certa e encaixando. Mas sem o autoconhecimento, só sair tentando encaixar as peças, você corre esse risco de chegar nesse momento de que parece que nada encaixa, de que você não está satisfeita e que você nem entende o porquê, porque você não se dedicou para se conhecer realmente profundamente. E aí, eu vou trazer esses exemplos práticos, porque fica muito mais claro você entender quando você vê um case real, né? Um case real do que eu estou falando aqui, uma aplicação prática. E eu trouxe aqui, vamos ver se eu consigo compartilhar aqui minha tela com vocês, 2 cases reais, tá? São cases aqui de pessoas reais que investiram em autoconhecimento e que tiveram um resultado a partir disso. Tá bem pequenininho ali, ó, mas eu dei um destaque. Isso aqui é um depoimento que uma cliente minha da mentoria deixou pra mim lá no meu LinkedIn. Inclusive, quem não me segue por lá também, começa a me seguir, que lá também tem muito conteúdo sobre carreira, tá? Marina Fontoura de Almeida lá no LinkedIn. Ela deixou esse depoimento e eu quero destacar aqui, ó, essa frase. Mari me apresentou minhas fortalezas. Nunca vou esquecer quando ela usou essa palavra comigo. Passei a acreditar mais em mim mesma e buscamos dentro de mim o meu propósito. Olha o poder disso aqui. Primeiro, percebem quando ela fala assim? Nunca vou esquecer quando ela usou essa palavra comigo. Ela trouxe isso porque ela não tinha clareza de quais eram as fortalezas dela. Ela não sabia no que ela era boa. Ela não sabia quais eram os pontos fortes dela. E isso tem a ver com autoconhecimento. Quantas mulheres que chegam até mim não sabem responder quais são suas fortalezas? No que você é boa? Por que a gente não sabe responder isso? Porque a gente é ensinada a sempre olhar para o que falta. Ninguém fala para você, você é boa nisso, vai lá que você é boa nisso. É sempre, ó, você é boa nisso, mas falta aquilo. Sempre tá faltando, a gente sempre tá olhando para falta e a gente vai crescendo, se cobrando, né? Principalmente as mulheres têm uma autocrítica, um nível de cobrança enorme e a gente não consegue enxergar no que a gente é boa. Como que a gente resolve isso? Com autoconhecimento. Então essa pessoa aqui, quando ela fala que eu apresentei para ela as fortalezas dela, as fortalezas dela já estavam com ela, percebe? Era a peça escondida que a gente está conversando aqui hoje. Mas ela precisou desse apoio para enxergar, para entender que ela tinha fortalezas. Ela tinha características importantes que ela poderia usar a favor dela. E aí, olha só o que aconteceu, né? Porque a gente está falando sobre cases reais que podem aqui te ajudar a entender como que o autoconhecimento pode te ajudar na tua carreira. Essa pessoa, ela começou em uma nova área. Isso aqui também são prints lá do LinkedIn dela, tá? Então, ela trabalhava numa escola ali, na Pan-Americana, numa área de admissões, não era feliz, ela já tinha se formado em Direito e não se identificava, ela já estava numa segunda formação, lembra do que eu falei mais um pouquinho antes?
A gente às vezes gasta, investe em curso, em formação, sem saber o que realmente faz sentido. Olha quanto dinheiro ela já tinha perdido investindo em informações que não faziam sentido para ela. Ela já estava na segunda formação dela e ainda assim não tinha se encontrado. E com essa... Claro que, de novo, né? Não é só essa peça, a gente já falou sobre isso, mas essa peça como start, a pecinha do autoconhecimento, essa pecinha que está escondida, estava escondida dentro dela, ela começou a entender quais eram as fortalezas dela. E com essas fortalezas, ela conseguiu identificar áreas onde ela poderia trabalhar e que tinham conexão, faziam sentido para o perfil dela, as características dela. E somente com essas soft skills, como a gente chama, que são as skills comportamentais, habilidades comportamentais, sem ter conhecimento técnico, que é o que a gente chama de hard skill, sem ter conhecimento técnico na área, ela começou a atuar numa área de parcerias estratégicas, numa área de marketing de influência, só com as skills comportamentais. Percebam o poder das nossas fortalezas. Essa pessoa hoje, eu vou compartilhar aqui uma outra tela com vocês, tudo aqui é print lá do LinkedIn dela, tá? Ela hoje, ó, continua crescendo. Isso significa que quando a gente investe em autoconhecimento, a gente tem clareza das nossas fortalezas, os resultados são de longo prazo. Não são resultados só de curto prazo, diferente de quando a gente só olha para fora. Vou fazer esse curso porque eu vou conseguir tal coisa. Primeiro olhe para dentro de você, você vai ter resultados de longo prazo. Ela continua crescendo. Ela hoje é analista de marketing de influência e branding. Ela teve aí promoções, ela mudou de empresa. Ela hoje tem o salário que ela desejava. Tudo isso porque ela começou focando no autoconhecimento dela. Entendendo quem ela era, quais eram as características. De novo, ela entrou nessa área sem ter competência técnica. E aqui, eu acho que é muito importante eu deixar claro, porque às vezes a gente interpreta, né, diferente o que vocês podem interpretar de uma maneira diferente do que eu tô falando. Não tô falando que competência técnica não é importante, tá, gente? Não tô falando que fazer curso, que se capacitar não é importante. O que eu tô querendo mostrar é que tão importante quanto as competências técnicas e às vezes até mais importante em determinado momento da tua história de carreira do que as competências técnicas são as competências comportamentais, que a gente não dá tanto valor, que a gente não presta tanta atenção, principalmente no momento que a gente está vivendo no mercado. Tem cargos novos surgindo. Olha essa área que a minha, né, que essa cliente minha foi atuar. Uma área de influência, de marketing de influência. Ela trabalha com influenciadores. Um influenciador passou por que formação? É um novo cargo, é um novo tipo de trabalho. Tem trabalhos, tem cargos que ainda não têm nem formação. E as pessoas, elas começam pelas competências comportamentais. Até nas áreas que são mais técnicas, que exigem hard skills, as competências comportamentais são super importantes. Vou dar um exemplo aqui da área de tecnologia. A área de tecnologia é uma área mega hard, né? Precisa muito de hard skill, precisa muito de competência técnica. Mas olha o que aconteceu recentemente. Uma crise de profissionais da área de tecnologia. O que é que as empresas fizeram? As empresas, muitas delas, começaram a capacitar profissionais, capacitar pessoas nessas hard skills para poder contratar essas pessoas, porque estava faltando no mercado. E como que elas escolheram essas pessoas para poder capacitar? Através das soft skills. Elas foram escolher pessoas que fossem curiosas, que tivessem vontade de aprender, que fossem determinadas, que tivessem dispostas, abertas para o novo, que tivessem criatividade. Elas foram buscar essas pessoas, então elas foram buscar através das soft skills, das competências comportamentais. Mas quando eu não sei quais são minhas fortalezas, quando eu não sei quais são essas competências fortes que eu tenho, fica difícil eu entender em que área eu me sentiria realizada. Vou trazer mais um exemplo prático. Tá dando para entender? Um recado aqui, coloca aí pra mim no chat. Eu sou do tempo ainda da interação ali presencial, tá? Então esse online eu tenho que sempre me adaptar para saber se vocês estão acompanhando, se tá dando para entender, se esse exemplo ficou claro de como que através do autoconhecimento é possível você se sentir realizada na sua carreira. É possível você destravar. O que aconteceu com essa pessoa foi um destrave total. Ela já estava na segunda faculdade, ela não se identificava, ela nunca tinha trabalhado numa mesma área por mais de um ano, porque ela sempre estava insatisfeita, ela não conseguia se identificar. E foi tendo clareza das fortalezas dela, e olha quem disse isso foi ela. Eu mostrei aqui para vocês, ela que disse. Isso foi o fundamental para ela conseguir destravar,
para ela conseguir encontrar algo que fazia sentido para ela. E hoje ela está feliz, está realizada, já mudou de empresa, já cresceu. Inclusive, é uma baiana que está morando em São Paulo porque conseguiu uma vaga lá. Está super feliz, está ganhando bem. Então, esse é o poder do autoconhecimento. Eu tenho um outro exemplo aqui, ó, de uma pessoa também que ela fala assim, ó, descobri o meu propósito e algumas qualidades que eu nunca explorei apenas por falta de autoconhecimento. De novo, nunca explorei, não sabia que eu tinha aquelas qualidades, ou até sabia, mas nunca dei tanto valor, nunca dei tanta importância, fui vivendo minha vida, é como a gente vai fazendo, vai vivendo, vai atropelando as coisas na rotina do dia a dia, não dá muita atenção para as nossas qualidades, para as nossas fortalezas. E aí ela fez um trabalho também bem forte de autoconhecimento, e olha o que aconteceu com ela. Mudou de empresa, 3 promoções consecutivas de executiva de contas para uma gerente. Tudo isso aqui são prints lá do LinkedIn delas, tá? Então, isso aqui, gente, eu tô trazendo tudo isso aqui para vocês, para que vocês entendam a importância dessa peça, que a gente está chamando aqui da peça escondida, a importância dessa peça na carreira de vocês. Nessa construção de uma carreira que traga realização. E eu uso a palavra construção não é à toa. Eu acabei de dizer para vocês, não é uma única peça que resolve a sua carreira. Você vai construir a tua carreira. Você vai montar essas peças para chegar na sua realização. Mas sem ela, de novo, você caminha, mas a chance de você chegar no seu objetivo maior, que é se sentir realizada, se sentir reconhecida, ser bem remunerada, vai ser muito pequena. Porque nem você mesma consegue identificar o que faz sentido para você, quais são suas fortalezas. Então, o autoconhecimento, ele tem uma importância fundamental na nossa história. E mulheres que se sentem realizadas nas carreiras, se você for conversar com qualquer uma delas, elas vão trazer o tema do autoconhecimento como sendo central, como sendo super importante. Não é o único, tem muitas outras peças para a gente pegar. Mas essa é por onde a gente tem que começar. Por isso que eu comecei as lives com ela, né? Primeira live da sequência aqui de lives que a gente vai ter toda quarta-feira. Primeira live com a peça do autoconhecimento. É por ela que a gente começa. E por que, Marina, então, se a peça do autoconhecimento é tão importante, se é por ela que a gente começa, por que a gente tem tanta dificuldade, né, de entender isso, de se dedicar para o autoconhecimento? Por que a gente acha que é uma coisa subjetiva? Por que a gente acha que a gente não tem tempo para isso? Por que a gente acha que não é tão importante assim? Porque a gente aprendeu a construir a nossa carreira da maneira errada. Ensinaram pra gente a olhar para nossa carreira da maneira errada. E vocês provavelmente vão lembrar como que vocês tiveram que escolher a carreira de vocês, né? Lá com 17 anos de idade, sem noção, gente, 17 anos de idade, a gente tá sem noção de nada, né? E meu Deus do céu, o que eu vou fazer da minha vida? E aí fala assim, cara, você tem que escolher agora, escolhe aí e vai. E aí a gente vai o quê? Ouvir a opinião do pai, da mãe. Às vezes o pai, né, influencia para que o filho, a filha siga a mesma profissão que ele. Geralmente as pessoas vão te falar assim, você tem que procurar um emprego, uma profissão que pague bem. Por quê? Porque a gente aprende que emprego é isso, trabalho é isso, né? É pagar nossas contas, é para pagar nossas contas. Não é para você se sentir realizado, é para pagar suas contas. Só que isso está mudando, porque a gente está enxergando, a geração nova já está vendo isso. E aí está tendo um choque aí nas organizações, né? Como lidar com essa geração nova, que quer realização, que quer algo além do salário. Eu não quero só pagar minhas contas, eu quero me sentir realizada também. A gente pode se sentir realizado. Então, só que a gente aprendeu errado. A gente aprendeu assim, tem que ser um emprego que pague bem, concurso público. Quem nunca ouviu, né? Faz um concurso público, estuda, faz um concurso público que paga bem, te dá estabilidade, tá com sua estabilidade ali garantida. A gente aprende assim. Então, a gente aprende olhando para fora. Qual é o cargo que paga bem? Qual é o melhor concurso? Qual o caminho? Quem aqui teve sucesso para eu copiar esse mesmo caminho, né? Como que você tem que montar o teu currículo? Como que você tem que deixar lá o teu perfil do LinkedIn? Sempre olhando para fora. Sem olhar se tudo aquilo faz sentido para você, né? E aí você troca de empresa, troca de função, troca de área, sem ter clareza, só para fugir do desconforto. Não tô feliz aqui. Quantas vezes eu recebo pessoas assim? Marina, eu não tô feliz, eu preciso trocar urgente de emprego. Calma, respira. Vamos entender primeiro o que faz sentido para você? Porque se você só troca de emprego, se você só ajusta o seu currículo, ajusta o seu LinkedIn, troca de emprego, a chance de você continuar insatisfeito no novo emprego é grande.
Você precisa entender o que faz sentido para você poder conectar as coisas, como o exemplo ali que eu trouxe, né, da minha ex-cliente, que conseguiu conectar os valores dela, as habilidades que ela tinha, as fortalezas dela, com algo que o mercado estava precisando. E aí, ó, deslanchou na carreira. Tá feliz, tá realizada, tá entregando o resultado, porque ela conseguiu fazer esse alinhamento. Então, a gente também vai olhar para fora, mas primeiro a gente olha para dentro. E aí depois a gente olha para fora. Essa é a minha proposta. Primeiro olhar para dentro, depois olhar para fora. E é por isso que a peça escondida que a gente tá falando aqui hoje é a peça do autoconhecimento. Fez sentido? Tá fazendo sentido para vocês? Ficou claro por que é tão importante? Então, esse jeito errado que ensinaram pra gente tá causando esses 60% de profissionais insatisfeitos, né? E aí, junta a isso uma série de outras questões, né? Empresas com ambientes tóxicos e a pessoa que cresceu assim, emprega para pagar minha conta, o que ela vai fazer? Ela vai continuar num ambiente tóxico, porque dizem para ela o tempo inteiro que ela tem que agradecer pelo emprego que ela tem. Ela tem que agradecer que ela está empregada num país com tanto desemprego. Então a gente vai criando crenças que fazem com que a gente acredite que mesmo o ambiente não sendo um ambiente favorável, a gente precisa permanecer ali. Então, tudo isso acaba impactando nessa insatisfação, nesses 60% de profissionais insatisfeitos, 60% de profissionais que muitas vezes, além de estarem insatisfeitos, estão se sentindo presos, não sabem como sair daquela condição. Porque, de novo, foram ensinados da maneira errada. E qual é o jeito certo, então, Marina? O jeito certo que eu defendo, a bandeira que eu defendo, é que primeiro a gente precisa olhar para dentro, começar pelo autoconhecimento, para depois a gente olhar para fora. E existem muitas formas de fazer isso, e eu defendo isso não é porque eu acho isso, mas porque eu ajudei já dezenas de mulheres a fazerem isso e funcionou, e deu certo, e elas têm resultados. E aqui eu trouxe 2 exemplos, vocês viram, se vocês forem lá no meu LinkedIn, até no meu Instagram também, ali tem uma abinha de depoimentos, tem uma série de depoimentos de mulheres que dizem claramente o quanto o autoconhecimento foi fundamental, foi uma chave, foi uma peça-chave na virada, no destrave da carreira delas. Então não é achismo, tem embasamento, tem comprovação prática na vida das pessoas. Isso aqui não é teoria, tá? É prática da vida das pessoas do dia a dia. E existem muitas formas de você mergulhar no seu autoconhecimento, desenvolver o seu autoconhecimento. Existem ferramentas, existem mentores, existem cursos, existem livros, muitas maneiras. E para você já sair dessa live hoje com aquele gostinho de pratiquei, não só ouvi, não só refleti, mas pratiquei também, eu vou trazer 2 ações. 2 passos que você já pode fazer a partir de hoje. Quando a gente desligar aqui, você já pode aplicar. São 2 exercícios, 2 tarefinhas rápidas, fáceis de serem aplicadas. Você pode aplicar hoje mesmo para já começar a desenvolver esse seu autoconhecimento. Então, primeiro deles, pega um papel, uma caneta e faz uma lista das suas principais conquistas profissionais até aqui. O que você já conquistou? O que você já realizou? E aí começa a refletir que características suas foram fundamentais para você conseguir conquistar isso. Isso vai começar a te ajudar a entender o que é que você sabe fazer bem. Porque a gente também não é ensinado a olhar para o que a gente faz bem. Já percebeu quando você pergunta para alguém no que você é boa? O que você sabe fazer? Como é que a pessoa responde? Como é que a pessoa te responde quando você faz essa pergunta para ela? Coloca aí no chat. Como é que a pessoa te responde quando você pergunta assim, no que você é boa? O que você sabe fazer bem? Eu já fiz essa pergunta para dezenas de mulheres. Algumas me respondem, não sei. Outras respondem que não são boas em nada, porque a pessoa está tão frustrada, está tão insatisfeita que ela não se acha boa em nada. Outras dizem assim umas 2 coisinhas, mas... E muitas também falam assim, modéstia à parte, parece que tem vergonha de dizer no que é boa, né? Modéstia à parte, eu sei fazer tal coisa. Gente, a gente tem que aprender a reconhecer no que a gente é bom. Eu sou boa nisso. Sou boa, isso aqui eu sei fazer, tem um monte de outra coisa que eu não sei, né? Mas isso aqui eu sei, do mesmo jeito que a gente sabe reconhecer no que a gente não é boa, a gente tem que saber reconhecer no que a gente é boa. E eu ouço muito, quando eu faço essa pergunta, a pessoa não sabe dizer no que ela é boa, mas ela tem uma lista gigante de coisas que ela sabe dizer que ela não é boa. Eu preciso melhorar isso, Ou às vezes até quando ela diz que ela é boa numa coisa, ela fala, eu sou boa nisso, mas poderia ser melhor.
Então, a gente não está acostumado a reconhecer nosso valor, a reconhecer no que a gente é bom. E cada um de vocês aqui, eu tenho certeza, cada um tem fortalezas, características, competências muito boas aí dentro. E às vezes está escondida, você não está sabendo explorar, como os 2 exemplos que eu dei aqui, de mulheres incríveis que não estavam sabendo explorar essas capacidades, essas características. A gente precisa aprender a reconhecer isso. Então essa tarefa vai te ajudar a fazer isso. Uma lista. Tudo que você já conquistou, que características você tem que te ajudar a conquistar isso, no que é que você é boa. Aí tem um ponto aqui importante que eu acho que é legal trazer para vocês. Se você tá como uma dessas pessoas que eu citei aqui, que não conseguem se enxergar que é boa em nada, provavelmente você vai ter dificuldade de fazer essa lista. Você vai parar e vai travar. Falar, o que eu conquistei? Não, acho que isso aqui não foi uma conquista. Isso aqui... Recentemente eu atendi uma cliente que ela era da área de comunicação e marketing. E, sei lá, já lá no 3º encontro, ela me contou, por acaso, que ela tinha produzido um evento em Paris. Gente, pra mim, aquilo foi assim, meu Deus, ela daqui produziu um evento lá em Paris. E ela não tinha nem me contado. Eu falei, mulher, por que você não falou isso? Isso aqui, tem ouro aqui, né? Tem ouro. Quanta competência, quanta habilidade, quanta característica que tem aqui que representa, né, as suas fortalezas para você conseguir ter feito isso. Sabe o que ela me respondeu? Ela falou, Marina, mas produzir evento fazia parte da minha tarefa, por isso que eu achei que não era importante. Então a gente acha que o que a gente faz no dia a dia é o básico, é o trivial. Quantas analistas de comunicação vocês conhecem que fazem evento em Paris? Eu só conheci ela até agora, né? Então, às vezes, a gente não se valoriza. E se você está nessa posição de achar que você não é boa em nada, ou que você não conquistou nada até aqui, você vai ter dificuldade com essa atividade. Então, para facilitar a sua vida, porque eu sou dessas que gosto de facilitar a vida de todo mundo, tem uma dica, tá? Tem um atalho para te ajudar. Se você está nessa condição, ao invés de você começar fazendo a lista das suas conquistas profissionais, comece pelas suas conquistas pessoais. Porque aí provavelmente vai ser mais fácil. Começa pelas suas conquistas pessoais. O que você já conquistou na sua vida pessoal? E aí você começa a pensar, que características você tem que te ajudaram a conquistar aquilo? Porque essas características, provavelmente, quando você depois fizer a correlação lá no seu trabalho, elas também aparecem como fortalezas. Eu vou dar um exemplo da minha vida aqui, tá? Vou abrir aqui pra vocês uma história bem pessoal minha. Eu tive um parto normal, né? O meu segundo filho. Desde o primeiro eu já queria, mas não deu, enfim, por algumas questões. E o segundo, eu queria muito que fosse normal, me preparei muito para aquilo. E na hora, gente, assim, eu não sei, as mulheres que estão aqui, se são mães, se tiveram um parto normal, mas pra mim aquilo foi um dos maiores desafios da minha vida. Se não foi o maior, tá? O maior desafio da minha vida. É um negócio surreal, você fica desesperada para que acabe logo, você quer que chegue logo no final, nasce logo, menino, pelo amor de Deus, que eu não aguento mais. Você pensa em desistir, você pensa, meu Deus, me manda logo para uma cesárea, me dá uma anestesia. E eu fui até o fim, o meu filho nasceu. E eu lembro que depois que acabou tudo, o meu pensamento foi, se eu conseguir fazer isso aqui, eu consigo qualquer coisa. Porque eu não desisti no meio do caminho. Eu não pedi anestesia, eu não pedi para ir para uma cesárea, eu aguentei firme, eu consigo qualquer coisa. E o que é que isso tem a ver, né, Marina? Você está viajando aí, falando de parto, o que é que isso tem a ver com essa lista de características de competência? Para pensar. Quais são as características que estão envolvidas com essa história que eu contei? Quando a gente fala de uma história pessoal, às vezes fica mais fácil. Poxa, eu fui determinada, não fui não? Porque eu poderia ter desistido no meio do caminho. Eu fui determinada, eu fui persistente. Eu fui até o final, eu falei que eu ia fazer o negócio lá, que eu ia ter o meu filho com parto normal e eu consegui, eu não desisti. Quando eu vou para o meu ambiente de trabalho, eu também sou essa pessoa no meu trabalho. Determinada, persistente, que gosta de colocar uma meta e bater aquela meta. Então, se está difícil para você fazer a lista das suas qualidades, das suas fortalezas no âmbito profissional, começa assim, começa pelo pessoal. O que você já conquistou? O que você precisou? Que características estão envolvidas ali? Lembra do meu exemplo? E aí você transfere para o profissional. Puxa, eu uso também essas características no meu ambiente profissional? Uso. Então isso é uma fortaleza. Eu sou uma pessoa que tem essas características, que tem essas fortalezas. Isso foi só a tarefa 1, hein? É uma tarefa simples, mas eu achei importante trazer aqui esse ponto, porque às vezes, mesmo sendo simples, se você está numa situação de não reconhecer suas fortalezas, às vezes é difícil você fazer, principalmente se você está fazendo sozinha. Então,
segue essa dica aí, pega esse atalho que vai te ajudar. E a segunda, para a gente poder encerrar com chave de ouro, você já sair aqui com 2 tarefas práticas para aplicar ainda hoje, é fazer uma lista do que você gosta de fazer. Coloca tudo que você gosta de fazer no papel. Porque, de novo, às vezes, coisas que a gente gosta de fazer até no nosso âmbito pessoal podem virar um trabalho, ou a gente pode encontrar um trabalho que tem algumas características, algumas atividades que combinam com aquilo que a gente gosta de fazer. Lembram da história que eu comecei contando aqui? Que eu amava montar quebra-cabeça? E hoje o que eu faço? Eu ajudo outras mulheres a montarem quebra-cabeças. São quebra-cabeças, a nossa carreira é tão complexa, tem tanta coisa, tem tanta variável, tem tanta pecinha pra gente encaixar. E isso eu já fazia desde o mundo corporativo, quando eu pegava um projeto, você tinha que pegar ali a estratégia da empresa, unir com as skills que são necessárias, montar um programa para desenvolver aqueles líderes, montar um programa para desenvolver também o time. Parecia um monte de peça que você tinha que encaixar para poder chegar ali numa capa, numa estratégia final para entregar. Então, eu estava usando as habilidades que desde pequena eu fui desenvolvendo no meu mundo profissional. Então, fazer uma lista também do que você gosta de fazer vai te ajudar a começar a ter essa clareza. E às vezes a gente está tão insatisfeita, eu também já peguei muitos casos de mulheres assim, eu sei o que eu não gosto, eu sei o que eu não quero, mas eu não sei o que eu gosto, o que eu quero. Então fazer essa lista do que você gosta de fazer também vai te ajudar a começar a ter um pouco mais de clareza, a mergulhar um pouquinho mais no teu autoconhecimento. E aí vale tudo, pensa assim, se eu tivesse um dia livre, o que eu ia fazer? O que eu escolheria fazer? Eu posso fazer o que eu quiser. Se você não precisasse do dinheiro, se você trabalhasse só por hobby, você trabalharia com o quê? Essas perguntas vão te ajudar a pensar o que você gosta de fazer. Então agora você já tem 2 primeiros passos para começar a mergulhar no seu autoconhecimento. Lembre de uma coisa, essa aqui é uma das peças-chave que você precisa para construir uma carreira que traga realização. Não é a única, eu falei isso várias vezes aqui. É super importante, você precisa começar por ela, a peça do autoconhecimento, mas ela não é a única peça que vai montar o quebra-cabeça da tua carreira, que vai te trazer realização. Porque a carreira, ela não vai se resolver com uma peça só. A gente precisa de outras peças. E é por isso que toda semana, às quartas-feiras, eu estarei com você. A cada semana eu vou te entregar uma nova peça para te ajudar a construir essa carreira em que você se sinta realizada, em que você seja bem remunerada. E agora, depois de falar tudo isso aqui para você, eu queria que você colocasse aí no chat se fez sentido, né? Se já deu uma clareada, se anotou aí quais são as tarefas, as atividades, estou vendo subindo coraçõezinhos, então parece que fez sentido. Então, se essa peça fez sentido para você, aproveita também para convidar as amigas, aquela colega que está insatisfeita no trabalho, para elas poderem estar aqui com a gente na próxima quarta-feira. Quarta-feira a gente tem live de novo, vem mais uma peça para montar esse quebra-cabeça. Convida as amigas, eu vou colocar lá nos meus stories o link da inscrição. Se você se inscreve nas lives, você entra num grupo de WhatsApp, onde você recebe notificações, lembretes, para você não perder nada. Então chama as amigas, os amigos, traz os colegas que estão insatisfeitos, as colegas. Eu falo aqui muito no feminino, mas logo na abertura eu já falei para os homens, né, se acostumem com isso, porque é o meu maior público, mas para os homens também é um tema importante. Homens também se sentem insatisfeitos, homens também querem se realizar, homens também precisam investir em autoconhecimento. Então tragam essas pessoas, compartilhem com essas pessoas. Vamos fazer realmente criar aqui uma comunidade. A comunidade de pessoas profissionais que querem se sentir realizados e que vão começar a pegar pecinha por pecinha para encaixar esse quebra-cabeça, e eu tô aqui para apoiar vocês nisso. Combinado? Beijo enorme, boa noite, bom descanso, façam as tarefas, se não fizer hoje ainda, faz amanhã de manhã para não esquecer, tá bom? Um beijo, gente, super obrigado pela presença, até quarta-feira que vem. Tchau, tchau!